Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco que me acompanha de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como a gente faz de praxe, agradecendo a todos os inscritos aí pela participação aqui no canal, por estarem interagindo aqui conosco. A você que nos visita, que ainda não é inscrito aqui do canal, fica o convite para que vocês possam ingressar aqui no canal, se inscrevendo e fazendo parte deste grupo de vascaínos. Por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as nossas notificações, para que vocês fiquem inteirados com relação às novidades aqui do canal. Vamos lá para o segundo vídeo de hoje, começar a falar aqui do Sub-15 do Vasco. Não poderia ser diferente. A garotada do Vasco, do Sub-15, foi campeão lá no território do inimigo, lá nas Laranjeiras, 2-0, de forma invicta. Gols do Andrei e do menino João Wesley, vocês mandaram bem. O Vasco, mesmo nessa dificuldade, conseguindo revelar grandes atletas aí para o futuro. E o Fluminense, nos últimos anos aí, nos últimos 20 anos para serem mais exatos, a gente tem jogado só para poder cumprir tabela, porque um freguesão de carteirinha sempre está a perder para o Vasco. Então, atenção vascaínos, ao Vasco nada, tudo. Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da Fusarca. Vasco, Vasco, Vasco. Vendo vocês aí, meus amigos que me acompanham, da garotada da base, vocês gritando casaca hoje lá nas Laranjeiras e mais uma vez colocando o tricolor no lugar deles, muito me emocionou. Vocês verdadeiramente, essa garotada do Vasco, dia após dia, tem dado demonstrações do que é ser vascaíno. Parabéns aí. Por falar no freguês das Laranjeiras, hoje o presidente Alexandre Campelo confirmou que o jogo entre Vasco e Fluminense, referente à 11ª rodada, acontecerá no dia 20 de julho. O jogo vai ser 11 horas da manhã em São Januário. A gente fez muita pressão aqui no canal para que esse jogo não fosse tirado de São Januário. Havia uma possibilidade desse jogo sair de São Januário, uma vez que o Vasco está fazendo manutenção lá na parte elétrica, lá nos refletores lá do clube lá. O Vasco conseguiu colocar esse jogo para parte da manhã, no dia 20, vai cair no sábado. Um horário excelente para que vocês possam estar levando seus filhos, a esposa, a São Januário, para que todos lotem o estádio. O estádio de São Januário está lindo. Os funcionários pintaram lá as arquibancadas. Está... Quem for não vai perder. E o Vasco, para vencer o Fluminense mais uma vez, para sair dessa zona aí de confusão. Então, só ressaltando aqui, jogo da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Fluminense, dia 20, em São Januário. Essa semana a gente vai ficar cobrando com relação aos salários. O empréstimo de 20 milhões de reais foi aprovado e vai ser cobrado aqui para que não haja incompetência e demora, como foi para pegar um empréstimo de 10 milhões.
o empréstimo anterior a este, onde o clube demorou 3 semanas para poder pegar o empréstimo e tá arcando com compromisso aí com os funcionários e com os atletas. Parte dessa recuperação do Vasco aí no Campeonato Brasileiro passa também pelo fato dos salários estarem em dia, para que o técnico Vanderlei Luxemburgo cobre os jogadores, para que os funcionários possam desenvolver o seu trabalho, para que os atletas fiquem tranquilos. Então a gente vai estar cobrando aí na semana, acompanhando essa situação aí de perto aí, a começar por amanhã, segunda-feira. Com relação a reforços, como eu disse ontem, Vasco venceu o Rio Branco. O Vasco precisa de alguns reforços. Vasco não precisa apenas de atacante. A gente precisa recompor a perca que a gente teve ao perder o Maxi. O Vasco tem que contratar um atacante. A gente sabe, tem consciência que a diretoria está esbarrando na parte financeira. Vários jogadores ficam com o pé atrás de vir jogar no Vasco devido a esses atrasos de salário já citados aqui no canal. Mas o Vasco tem que fazer um esforço, tem que ser criativo, e nem que seja para arrumar reforços dentro do cenário nacional. O Vasco precisa ir atrás de um atacante. O Thiago Reis, ele tem plenas condições de dar conta do recado. É um menino que precisa investir nele. O Vasco precisa encorajar esse menino, que ele pode dar frutos ao nosso clube. É um excelente atacante, tem um bom posicionamento de área, mas não é só no ataque que a gente precisa de reforço. O Vasco ainda precisa de um lateral direito. Os laterais direitos que a gente trouxe não surtiram efeito, o Cáceres e o Vink. Tanto é que o Pikachu voltou a jogar na lateral direita. O Vink já não tem nem sido mais aproveitado nesses jogos treinos aí. É um jogador que está lá só para poder compor. O Vasco precisaria ainda de um atacante, além desse lateral direito aí. O Vasco trouxe o Richard, mas era necessário ter mais um volante que saísse melhor com a bola. A gente vê o Raul aí muito estabanado na parte técnica, toma cartão toda hora, mal nos passes. Então o Vasco precisaria de mais um volante. Não seria tanta urgência assim um volante. O Vasco precisaria de mais um meia para poder fazer ligação. A gente não sabe como que o Marquinhos, que é um jogador que tem, claro, evidente as suas virtudes, mas que nos últimos anos enfrentou problemas sérios na parte física, no que tangencia contusões. Então o Vasco precisava de um jogador ainda para poder fazer essa ponte de ligação aí entre meio campo e ataque. E conforme eu disse aqui, Vasco precisaria ainda de uns 3 a 4 reforços. A gente sabe que possivelmente não vai vir essa quantidade de atletas. Luxemburgo vai ter que olhar com carinho aí para a base, como ele está fazendo, porque se o Vasco garimpar aí, o Vasco pode encontrar soluções dentro de casa para poder fazer a diferença aí até o final aí do Campeonato Brasileiro em dezembro. E a partir do próximo ano, entender uma coisa, que planejamento e reforços começam a chegar no mês de janeiro. É inadmissível fazer o que o Vasco tem feito nos últimos anos, de montar time ao decorrer do Campeonato Brasileiro. Chega agora
para o Campeonato Brasileiro reforços pontuais, um aqui, outro ali, mas não com essa urgência toda a qual a gente está. Nosso time ele é de regular para médio, mas a camisa do Vasco é capaz de fazer a diferença. Às vezes, ou melhor, em muitas situações, a vontade, a raça, ela se sobrepõe à qualidade técnica. Então, meus amigos, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar com vocês. Estimo a todos um bom começo de semana. Segunda-feira abençoada para vocês aí. A gente vai se comunicar aí ao longo da semana para trazer as notícias aí do Vasco aí. Saudações vascaínas a todos. Fiquem com Deus e Vasco neles. Abraço aí a todos.